No mundo, ele é governado por leis. Há leis da matemática, há leis da física. Que independentemente de acreditarmos ou não, independentemente de sabermos como é que funciona ou não, as leis funcionam. E no mundo espiritual também existem leis, princípios que regem o mundo espiritual. É importante nós olharmos para as leis de Deus e sabermos operar nelas. Todas as leis, mesmo aquelas que já foram abolidas em Cristo, pelo cumprimento que ele teve na totalidade da lei, todas elas têm princípios eternos que revelam o caráter e a natureza de Deus. E eu creio que esses nós temos que observar. Não a lei na sua formalidade, mas aquilo que está por detrás. Aquilo que Deus quis ensinar com essa lei. O princípio eterno, o coração de Deus, o caráter de Deus, o pensamento de Deus. Porque se Deus deu, há bênção aí. De acordo com as instruções de Deus, todo aquele que nascer primeiro consagra para mim. Qual é o princípio? Qual é o coração de Deus? Vamos passar aos nossos filhos, vamos passar aos nossos netos. Nós não dependemos de nós mesmos. Há um Deus que governa a nossa vida. Há um Deus que nos libertou. E nós queremos dizer aos nossos filhos, abram o vosso coração para este Deus, que Ele sempre vos vai conduzir em triunfo. Queremos que seja Deus sentado ao volante da nossa vida e que conduza a nossa vida. Nós estamos submetidos a Ele. Rendemo-nos a Ele. De acordo com a lei do Velho Testamento, o primogênito seria sacrificado ou então redimido. Quando o primogênito tinha alguma deficiência física, então teriam que sacrificar outro no seu lugar, e esse que era sacrificado resgatava aquele que era imperfeito, ou seja, ia salvar o imperfeito, ia abençoar o imperfeito. Há um reconhecimento que é Deus em primeiro lugar, e isso servia para abençoar todo o restante. Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia fala que Jesus é o unigênito que tornou-se o primogênito, para que entre muitos irmãos, são todos aqueles que receberam de todo o coração. Esse primogênito foi resgatar todos os outros, que somos todos nós. Qual é o princípio? O primeiro era sacrificado para que o restante fosse protegido, guardado, resgatado, abençoado. Nós não temos mais que sacrificar animais, mas eu acredito que há um princípio, há um coração de Deus, há o caráter de Deus em todas estas coisas. Porque Jesus declarou a mesma coisa. Quando damos a Deus o primeiro lugar na nossa vida, tudo nos será acrescentado. O princípio é o mesmo. Não se esqueçam que Deus é o Senhor na nossa vida. E sempre que nós o honramos com o primeiro lugar, o nosso coração dá primazia a Ele, dá primazia às coisas de Deus, ao reino de Deus, à obra de Deus, tudo o resto nos será acrescentado. Quando nós dirigimos a nossa vida de acordo com os princípios da palavra de Deus, nós vamos ver a bênção, a graça de Deus na nossa vida, porque as leis funcionam, os princípios funcionam. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é um ato não só de agradecimento, mas é um ato de fé. Porque quando eu olho para o futuro, eu dizer, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Tu é que abençoas o fruto do meu trabalho. Tu é que vais trazer as oportunidades, porque tu é que és o Senhor da minha vida. Cada coisa dada a Deus nunca é perdida. Quando Jesus fala do dia do Senhor, vir à casa de Deus. Compreendemos que é importante nós nos reunirmos e virmos servir a Deus. Quando nós honramos a Deus, dizer assim, Deus, Tu continuas a ser o Senhor da nossa vida. Tu és aquele que nos diriges. Queremos Te agradecer. É uma atitude de agradecimento. Mas é uma atitude de fé também. Que eu estou aqui a servir a Deus. E é o meu Deus que está a abençoar. Quando eu o coloco em primeiro lugar, isso vai resgatar, abençoar tudo o resto da minha vida.
a parábola dos 10 talentos. E o que é que a parábola nos ensina? A dar a Deus em primeiro lugar. Não é este talento é mais importante ou menos importante que o outro talento. O importante também não é se eu tenho 1, se tenho 2, se tenho 5. O importante é o que é que eu estou a fazer com o talento que Deus me deu. Tu é que me agraciaste com esta capacidade. O primeiro é para ti. O melhor é para ti. Isso vai abençoar, resgatar tudo o resto. Servir na casa de Deus não é uma obrigação. Estamos a falar de agradecimento e um ato de fé, dizer: Deus, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, vem de ti. E o primeiro, o melhor, primeiro lugar, é para ti. Caim e Abel, quando foram ofertar ao Senhor, Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador. E Abel trouxe dos primogênitos o melhor. E Caim trouxe uma oferta. Mas quando falamos de primogênitos, estamos a falar mais do que a ação que se vê. Estamos a falar da atitude do nosso coração. Eu acredito que os princípios da palavra de Deus, eles são eternos. Eles são válidos para toda a eternidade. Porque eu não quero observar a letra, a formalidade da lei. Eu quero observar o coração de Deus quando trouxe isso ao coração dos seus filhos. Há uma lei. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, isso resgata, isso abençoa, isso transforma toda a nossa vida. É uma atitude de reconhecimento e é uma atitude de fé, porque eu creio que Deus me vai abençoar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo o resto nos será acrescentado.